Então, para iniciarmos aí o nosso estudo dessa noite sobre a sequência, né, das festas judaicas, a relação com Jesus, estamos aí na festa de Pães Asmos, e hoje vamos estudar um pouquinho sobre a sequência de quando de fato aconteceu, para comprovar se Jesus cumpriu ou não com a profecia de Jonas, né? Profecia de Jonas, que era ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Vamos orar então, para começar? Ó Deus de amor, nós te damos graças mais uma vez, te louvamos, bendizemos o nome, e pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai. Abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, segundo a Tua palavra, caminharmos no entendimento da Tua revelação, e assim, confirmar ainda mais o fato de que Jesus é quem de fato Ele diz ser, revela ser, o Deus encarnado, o Messias prometido, o ungido do Senhor, o nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nos abençoe nesta noite, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Nós já falamos aí sobre as 7 festas, né? Nós já nomeamos cada uma delas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Já estudamos sobre Páscoa, já começamos a estudar sobre a festa de Pães Asmos. Vimos que para o judeu a Páscoa e Pães Asmos é tido como uma festa só, e muitas vezes ele usa como sinônimo. Em alguns momentos ele vai falar da Páscoa referindo-se ao primeiro dia de Pães Asmos, e em outro momento ele vai usar a festa de Pães Asmos referindo-se à celebração da Páscoa. Lembrando que no calendário que Deus deu, no primeiro mês, depois lá do equinócio, primeira lua nova, começa o primeiro dia do ano, do calendário religioso. No dia 14 daquele mês eles tinham que celebrar a Páscoa. E no dia 15 já era o início da celebração da festa de Pães Asmos, que duraria 7 dias, né? O primeiro dia da festa de Pães Asmos tinha que ser feriado, e o último dia também tinha que ser feriado, que é considerado festa solene, dia solene, nenhuma obra servil fareis, ou seja, o mesmo padrão como se fosse sábado, né? E inclusive nós vimos lá em Levítico, capítulo 23, verso 32, se não me engano, se não me falha a memória, o texto bíblico chamando esse feriado específico como sendo sábado, né? Então o termo sábado refere a descanso, refere-se a feriado. Então serve tanto para o sábado semanal como para o sábado dessas festas ou esses feriados anuais. Então isso aí nós já vimos, já trabalhamos. Vimos a relação com Jesus no sentido de retirar o pecado. A retirada do fermento aponta para essa retirada da influência do pecado sobre nós. A purificação, a libertação, a santificação, a consagração. E aí, em relação à obra de Cristo, nós vemos que durante a celebração da Páscoa, ele faz então a mudança para aquilo que nós chamamos hoje de Santa Ceia, ou Eucaristia, ou comunhão, tanto faz, e onde Jesus diz que o pão representava o seu corpo, que seria oferecido por nós. Então o pão sem fermento, que apontava para o próprio Cristo, que não tinha corrupção, que nunca pecou, que não tinha pecado, e que estava sendo sacrificado, partido em nosso lugar. Tudo bem até aqui? Lembram disso? Nós já comentamos tudo isso. Depois, então, entendendo um pouco da celebração, nós vimos que além do sábado semanal, nós temos os sábados anuais, que hoje nós não temos a obrigação de guardar os sábados, nem o semanal, nem os anuais, né? A lei cerimonial foi cumprida em Cristo, permanece a lei moral, e a lei moral traz um princípio de que devemos então ter um dia consagrado ao Senhor na dependência de que o Senhor é quem nos sustenta, mas não no sentido cerimonial, né? É por isso que o domingo, que aponta para a ressurreição de Cristo, nós vamos ver quando tratar de primícias e tudo mais, que é a prática que a igreja assume desde que Cristo venceu na cruz, não é para ser vivida na perspectiva de um sábado judaico.
né? É lógico que é um dia de consagração ao Senhor, é um dia cujo princípio moral você vai deixar todas as coisas do mundo, e principalmente a manutenção, né, econômica e tudo mais, para consagrar a Deus e as coisas de Deus, mas, ao mesmo tempo, não pode ser vivida como se fosse um sábado judaico, onde você não pode andar, você tinha que contar quantos passos você dava, você já tem que cortar o papel higiênico na sexta-feira, para não ter o trabalho de cortar o papel higiênico no sábado, porque no sábado você não pode trabalhar de forma nenhuma, e uma série de outras coisas que eram impedidos no sábado cerimonial. Permanece o princípio moral, né? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, portanto, o domingo, ele não é o sábado judaico na perspectiva cristã. Ela tem todo um princípio moral, que a lei moral está em vigor, de guardar um dia na semana, de consagração ao Senhor, porém, não usando para a manutenção e o sustento, porém não obedece às questões cerimoniais que o sábado cerimonial do povo judeu, ou semanal do povo judeu, exigia deles. Tudo bem até aqui? Então, ótimo. Vimos então que os feriados relacionados às 7 festas, em especial festa de pães asmos, com 2 feriados, o primeiro e o último dia, Pentecostes, trombetas, expiação e os 2 dias de tabernáculos, o primeiro e o último dia da festa, são os 7 sábados cerimoniais, ou 7 sábados grandes, ou 7 sábados anuais, né, que eram os feriados religiosos lá do povo. Observando aí esse sábado grande, nós vimos lá no verso 32 de Levítico 23, que ele usa o próprio texto da lei, chama esse feriado anual de sábado, né? Então, isso traz luz aí para o entendimento sobre as questões aí, relacionadas a esse feriado, a essa festa. Então, olhando aí para a festa dos pães asmos e a morte de Jesus, nós vimos lá em João 19:31 que o sábado que estava para começar, antes do sepultamento de Jesus, era um sábado grande. Esse termo em João 19:31 aponta para que esse sábado não era o sábado semanal, era um sábado cerimonial ou anual, um sábado grande. Então, isso é importante, porque dentro da cultura judaica faz distinção. E aí vimos que o problema é que Jesus fez uma promessa, né? Lá em Mateus capítulo 12, verso 40, de que o único sinal que ele daria para os fariseus era o sinal que ele chama o sinal de Jonas. E da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus ficaria 3 noites e 3 dias também no ventre da terra. Lembra disso? E Jesus atrela essa profecia como sendo a prova de que ele era o Messias. Então, se Jesus não cumpriu essa profecia de ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, isso seria um trunfo para os fariseus, dizendo, ele não cumpriu. Ele falou que ia ficar 3 dias e 3 noites, não ficou. E é por isso, então, que a visão tradicional a respeito da morte de Jesus, que ele tenha morrido na sexta-feira, porque o texto diz, está para começar o sábado, e no entendimento ocidental, está para começar o sábado, então, o dia anterior é o quê? Sexta. Então, Jesus morre na sexta, aí você tem, sepultado no finalzinho da sexta, na virada do dia, que estava começando o sábado começa às 6 horas da sexta-feira. Lembra que isso, na visão judaica, hoje, igual, relembrando aqui, né? Hoje nós estamos na reunião de oração e no estudo bíblico da quarta-feira, não é assim que nós chamamos? Porque o nosso dia vai até que hora? Até meia-noite. No judeu não, o dia vai até às 6 horas. Se a gente seguisse o calendário judaico, a reunião de oração e estudo bíblico é de quinta-feira. Porque hoje nós já estamos na quinta-feira, na perspectiva judaica. Tudo bem? Isso nós não podemos perder de vista. Então Jesus morreu na sexta, à tarde, nessa viração, o sol quase se pondo, ele é sepultado. Aí, dentro da visão tradicional, fala, já conta essa primeira sexta-feira como um dia. Não é, porque ele acabou de ser sepultado. Então,
Não ficou um dia no ventre da terra. Tudo bem? Mas, usando aí o argumento deles, então contaria a sexta-feira. Aí, sábado à noite, começa depois das 6, seria a primeira noite. O sábado durante o dia seria o segundo dia. Né? Domingo à noite seria a segunda noite. E aí, domingo, para eles, Jesus ressuscitou bem cedo, logo pela manhã. Então, contaria domingo como mais um dia. Então, você teria nessa visão aí toda forçada, 3 dias e 2 noites. Não tem como você colocar uma outra noite nesse negócio aqui. Só que o problema é que Jesus disse que ficaria 3 dias e 3 noites. Se a gente for olhar fielmente, pensando que Jesus morreu na sexta-feira e foi sepultado no finalzinho da tarde, então você tem a noite da sexta para o sábado, que é a noite de sábado, a noite de sábado para domingo, 2 noites, e apenas um dia, que é o dia de sábado. E aí, então, a nossa situação ficou pior ainda. Se a gente for apresentar quantos dias Jesus ficou dentro dessa visão tradicional, ele ficou apenas um dia e 2 noites. Isso quebraria a profecia que Jesus disse e serviria de trunfo para os judeus. Os fariseus disseram, ele não é o Messias. Agora, por que os fariseus nunca disseram, ele não é o Messias? Porque Jesus, de fato, cumpriu 3 dias e 3 noites. E nós vamos provar isso aí na nossa sequência. Eu mandei para vocês pelo WhatsApp, como eu falei, os slides que nós vamos colocar aqui. Talvez, Samuel, seja interessante você inverter aí, para o pessoal que está de casa, colocar o PowerPoint grande e talvez, não precisa nem colocar eu aqui. Eles só vão ficar ouvindo o áudio, mas com o PowerPoint grande na tela lá em casa, tá? Porque aí fica melhor para ele. Primeira coisa que eu pus aí é um mapa, para que você entenda um pouquinho da relação que nós vamos estudar aqui. Se você está acompanhando aí no seu smartphone ou está olhando aqui, no centro desse mapa está Jerusalém. Tudo bem? Um pontinho verde lá. E tem as setas apontando para todas as cidades que Jesus, de certa forma, foi ou que é importante no estudo bíblico. Esse é um mapa da Editora Vida, tá? Está disponível no site da Editora Vida. E aí ele coloca lá Jerusalém, aí um exemplo. Cafarnaum, que está lá perto do Mar da Galileia. Quantos quilômetros tem de Jerusalém para Cafarnaum? 144. Aí para Samaria, 56. Aí olhando aqui para perto de Jerusalém, você tem Jericó, 24 quilômetros, ok? Que é praticamente a viagem de um dia que eles faziam. E aí você tem pertinho de Jerusalém, ó, Belém a 10 quilômetros. E qual que é a outra cidadezinha que está mais perto de Jerusalém? Betânia, 3 quilômetros. Betânia, 3 quilômetros. Vamos pegar um exemplo aqui. Daqui lá na sua casa, Deus, dá quantos quilômetros? 3 quilômetros. Jerusalém e Betânia. Tá? Mais ou menos, acho que a sua casa vai dar por volta disso também, né, Paulo? 3,5, 4, no máximo 4. Né? Da Ana também não deve ser muito diferente disso. A Dona Gertrudes não. A Dona Gertrudes está em Jerusalém, que é 100 metros. Né? Mas, veja, é uma distância longa? Não, é uma distância curta. Mesmo a pé, né, você faz isso rapidamente. Vamos imaginar aí que a pé você ande aí. Vamos um pouco que você anda devagar. Né? A média aí você vai andar devagar 2 km por hora. Dá mais, 3 km por hora. Então, se uma pessoa andando normal, devagar, dá para fazer 3 km em 1 hora. Então, daria para ir de Jerusalém a Betânia, andando, em 1 hora. Tá? Então, só para você ter uma ideia que é um tipo de percurso que você faz tranquilamente no dia. Eu estou em Jerusalém e tal. Vamos lá em Betânia tomar um suco? Vamos. Vai lá, toma um suco lá. Vamos dormir lá em Betânia? Vamos. Vai lá. No outro dia cedo você já está, 1 horinha de caminhada. Você já está. Tem gente que faz isso a pé para ir para o trabalho.
Então é algo tranquilo, inclusive no dia de hoje. Tudo bem até aí? Ótimo. Então já que você entendeu aí a proximidade de Betânia, vamos para o quadro seguinte, que é esse quadro aí, que eu dividi 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Né? Acredito que lá o pessoal que está acompanhando em casa também está vendo. Na primeira coluna, eu pus noite e dia. Por que noite e dia, pastor? Porque na visão judaica, o dia começa às 6 da tarde. Então começa com a tarde e depois dia. Teve tarde e manhã. Quando Deus criou o mundo, não foi assim? Tarde e manhã. Ou seja, noite e dia. Então o dia começa sempre com a noite. Então a primeira coluna lá em azul, noite. Né? Depois a segunda coluna, dia. Noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia. Pra você entender que a visão judaica, o dia começa na viração. Começa com a noite. Tá bom? Nossa também. Só que começa à meia-noite, a gente não conta muito isso. Mas para eles começa às 6 da tarde. Aí vamos lá. Abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 12. E agora nós vamos ter que trabalhar bastante com a Bíblia, hein? Deve ser o slide número 2. Ou 3 aí que eu mandei para vocês. Tá? Vai passando aí que você vai. Porque é o seguinte, para mim é uma coisa só. Só que como eu vou abrindo, então você vai devagarinho lá. Tá? Mas vamos lá, João capítulo 12. Abriu aí? Vamos lá, João 12 vai dizer assim, verso 1. Ele nos dá uma data. Ele diz assim, 6 dias antes da Páscoa. Marca aí, 6 dias antes da Páscoa. Agora, qual que é a grande dificuldade? Ele está falando da Páscoa, que é celebrada no dia 14, ou ele está falando dessa Páscoa como sinônimo de festa de pães asmos? Nós vamos ter que identificar aqui. Vamos imaginar, então, para datar aqui, as duas possibilidades. Eu vou te provar depois qual que é, mas as duas possibilidades. Se fosse dia 14, porque nós sabemos que o dia 14 do primeiro mês é o dia da celebração da Páscoa. Então, se a gente for literal aqui, se eu estou falando de 6 dias antes da Páscoa, eu estou falando do dia 8. Tudo bem? Sim ou não? 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso, né? Começa a contar no dia 8. Dia 8, um dia. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então veja, se João 12 está falando de 6 dias antes da celebração da Páscoa propriamente, então nós estamos falando dia 8. Tudo bem? 6 dias antes. Agora, se o entendimento aqui de Páscoa for pães asmos, a festa de pães asmos é que dia do mês? Dia 15. Então, seria dia 9, que é o que eu estou considerando lá, e vou te provar por que eu estou considerando isso lá. Então, vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde? Betânia. Quantos quilômetros tem mesmo? 3. Coisa rapidinha. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitará dentre os mortos? Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria tomando ali, acontece, derrama lá o bálsamo sobre Jesus. Judas fica bravo lá no verso 4, né? Porque na verdade ele estava preocupado com o dinheiro. O verso 6 diz que ele era ladrão. E aí Jesus ensina alguma coisa nesse sentido aí. Verso 9 em diante. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Então, o que acontece? Betânia é pertinho. Pessoal, veio para a festa da Páscoa e estava em Jerusalém, porque já no dia 10 você já tinha que celebrar o cordeirinho. Tal. Então o pessoal já começou a chegar para a celebração da festa. Ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, o que a numerosa multidão fez? Foi 3 quilômetros, é pertinho. Vamos lá. Foram lá.
viram Jesus, porque estava tendo uma festa, estava tendo uma ceia, Lázaro estava dando uma festa para ele, talvez uma festa de gratidão por ter sido ressuscitado, né? Ele estava lá, o povo chegou, viu Jesus e viu também Lázaro. E aí que fala o final do verso 10? Voltaram crendo em Jesus. Voltou para onde? Para Jerusalém. Está embutido aqui, tá? Não está explícito, mas é isso. Então, ele foi, faltando 6 dias da Páscoa, teve a festa. O pessoal veio, voltou. Tudo bem? Aí, o verso 12 já está falando de um outro dia. Não o dia subsequente necessariamente. Quando ele diz no dia seguinte, em que dia seguinte? No dia que o pessoal voltou. A numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou os ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o rei de Israel. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então nós vimos que por João 12, nós estamos aqui 6 dias antes da Páscoa. Mas dá uma olhada comigo agora em João 13. Em João 13 é dito assim: ora, antes da festa da Páscoa. O capítulo 12, verso 1 diz: 6 dias antes da Páscoa. E agora eu disse: ora, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, que ceia é essa? Da Páscoa. Então, antes da festa da Páscoa, antes da festa da Páscoa não refere-se à Páscoa do dia 14, que ele está comendo aqui agora. Mas refere-se ao dia 15, que era a festa de pães asmos, mas que o judeu chamava de Páscoa. Isso nós já vimos outro texto. Então o que acontece? Ele estava, durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, parararará. Então, você tem a ideia de que Judas sai para trair Jesus, Jesus lava os pés lava os pés dos apóstolos, o traidor é indicado, e eles estão, verso 21, traidor é indicado, aí depois Jesus ainda fala a respeito do que vai acontecer, verso 36, Jesus dá a exortação que Pedro negaria Cristo, aí você tem o 14, que trata dos ensinamentos de Jesus, e lá depois do capítulo 17, você tem Jesus saindo, capítulo 18. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente os seus discípulos para o lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, que é o Getsemane, e aí você vê o sofrimento de Jesus, depois de Jesus sendo preso, Pedro negando a Jesus, ele sendo interrogado pelo sumo sacerdote, e depois levado a Pilatos, né? E veja o que diz aí no capítulo 18, verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, ou seja, já tinha passado a noite que eles tinham ceado a Páscoa. E não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Que Páscoa é essa? Se Jesus já tinha comido na noite. Era a celebração da festa de pães asmos, que tinha que tirar toda a preparação para tirar todo o fermento. Então veja, João vai usar Páscoa como sinônimo de asmos. Então quando diz 6 dias para a Páscoa, na verdade está se referindo a 6 dias para pão asmo. Tudo bem? Vamos confirmar um pouco mais isso. Dá uma olhada lá em Lucas 22, verso 1. Lucas capítulo 22, verso 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa.
Lembra que Lucas faz essa descrição porque ele escreve para o gentil, para explicar para o gentil que o judeu chamava de Páscoa a festa de pães asmos também. Então, quando João, que está falando para judeu, diz, olha, vai comer, daqui 6 dias vai ser Páscoa, na verdade está falando, daqui 6 dias vai ser pães asmos, o primeiro dia da festa de pães asmos. Você só tinha que comer pão asmo. Tudo bem? Então, capítulo 18 de João e todos os textos apontam para o fato de que referia-se à festa de pães asmos. Outro texto aí, Marcos 14, 12. Marcos 14. O verso primeiro, né? Depois nós vamos ver isso aqui. Dali a 2 dias, já caminhou um pouco mais, né? Nós vamos ver. Que aqui no registro de Marcos. Nós temos aí a purificação do templo. A entrada triunfal de Jesus foi lá no capítulo 11. Né? Então, nós já estamos um pouquinho mais para frente aqui no registro. Por isso, no capítulo 14, ele diz, dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Então, veja, para o judeu, era tudo junto. Mas a festa da Páscoa, necessariamente, era o dia 15, que era os 7 dias da festa de pães asmos, que eles chamavam Páscoa. Por isso que eles vão falar, a gente vai matar Jesus antes da Páscoa, antes da festa. Continua aí o capítulo 14, Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Que festa? Os 7 dias de pães asmos. Marcos 14, verso 12. Diz assim, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, olha só essa indicação de Marcos, que loucura. No primeiro dia da festa de pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram aos seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres o quê? Marcos, inclusive, considera o primeiro dia da festa de pães asmos como sendo dia 13, que era o dia que você tinha que matar o cordeiro para comer no dia 14, que era o dia da Páscoa, e depois dia 15 era pães asmos. Olha a confusão. Se a gente for considerar, então, a narrativa de Marcos, os 6 dias para a festa da Páscoa, como diz João, refere-se ao dia 13. Quer dizer, puxa ainda 2 dias a mais. Só que nós temos que olhar depois o todo. E aí, depois do todo, o foco, na verdade, é que os 6 dias antes da Páscoa, que João fala lá em João 12, refere-se ao dia, o primeiro dia da festa de pães asmos. Então, se é dia 15 menos 6, que dia que é? 9. Nós vamos considerar, então, essa data, esse entendimento. Se eu considerar diferente, se é o dia 14 ou o dia 13, então eu estou puxando 2 dias antes. Mas você vai ver que isso não é possível porque eu sei que Jesus ressuscitou no domingo. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou no domingo. E se eu puxo esses 2 dias, seria impossível Jesus ressuscitar no domingo, na sequência. Tudo bem? Então eu conto com o fato de vocês confiarem que esse dia 9 é o que aponta então para a festa da Páscoa, que seria o dia 15, primeiro dia da festa de pães asmos. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, segundo essa ideia, no dia 9, Jesus passou lá em Betânia, com Lázaro, que ficava mais ou menos 3 quilômetros. Marta servia, Maria ungiu o Senhor Jesus. E o verso 9 diz que numerosa multidão foi até eles. Viu lá Jesus, e no verso 11 diz que voltaram para Jerusalém. Por que é importante esses voltaram? Porque se o dia 9, a gente for considerar aqui, era uma sexta-feira, e que no outro dia era sábado semanal, ninguém podia fazer nada. Tudo bem? Deixa eu seguir mais um pouco aqui.
Depois nós temos o registro em Mateus capítulo 21. Vamos dar uma olhada lá. Mateus capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia, que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa delas, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. E aí, então, vai todo o registro. Verso 8. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Essa entrada triunfal de Jesus não pode ter acontecido no sábado, porque no sábado ninguém fazia nada. Por isso, na sequência lá de João 12, diz 6 dias antes da festa da Páscoa, que a gente identificou com o Festa de Pães Asmos. O povo veio até ele, voltou para Jerusalém. E no dia seguinte, então não refere-se ao sábado, mas seria o dia imediatamente seguinte ao dia, sábado, que seria o domingo. Jesus teria entrado, então, em Jerusalém no domingo, dentro dessa visão. Vamos tentar confirmar isso aqui. Marcos 11, dá uma olhada em Marcos 11. Vamos comparar os evangelhos para tentar pegar aqui as informações. Aqui ele apresenta que Betfagé era próximo de Betânia. Então ele diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. E é a mesma estrutura aí da entrada triunfal de Jesus. Tudo bem? Então vamos lá, o que mais? Lucas 19. Lucas 19. Você tem Jesus passando por Jericó, né? Aí tem o episódio lá com Zaqueu. Passa lá o dia que Zaqueu come com Zaqueu. E depois no verso 28, você tem então o registro da entrada triunfal. Lembra lá que Jericó ficava cerca de 24 quilômetros. Era um pouquinho mais longe, mas era caminhada de um dia, né? Então, verso 28. E dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, e aí é o registro da entrada de Jerusalém. Então, vamos caminhando aqui, para entender a entrada de Jerusalém. João 12, 12, vamos relembrar lá João 12. Nós vimos que o João 12, 1 pontua 6 dias antes da Páscoa. E aí, então, Jesus passa esse dia lá em Betânia. A multidão vem. O verso 11 diz que eles voltaram, Jerusalém crendo. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa
tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, foi então preparar a entrada triunfal dele. É tudo que está sendo amarrado aí. Aí, o que acontece? Jesus, então, como era o sábado semanal, você pula, no domingo ele entra, tem a entrada triunfal de Jesus, e ele vai para o templo. Veja lá Mateus 21:12. Tentando aqui pegar o caminho de Jesus aí nesses dias. Mateus 21, verso 12. Jesus, então, tem a entrada triunfal na cidade, né? Toda a cidade, então, se alvoroçou, como nós lemos. E aí, no verso 12, tendo Jesus entrado na onde agora? No templo. Então, Jesus vai para o templo, expulsa todos que estavam ali, os cambistas, aquela coisa toda. Então, isso ainda no mesmo dia da entrada triunfal de Jesus. E aí ele tem a purificação. E aí você tem, verso 14 aí, Jesus efetua curas no templo, ok? Tudo isso dentro do contexto. Em Mateus ainda, no verso 17, diz o seguinte, então, 6 dias antes da festa, ele estava em Betânia. O povo foi lá, voltou. Aí no dia seguinte, que aí a gente aponta que é um dia a mais, que seria o domingo, Jesus vai, entra em Jerusalém. Vai para o templo, faz curas no templo. Aí o verso 17 diz assim, e deixando-os, saiu da cidade para onde? Para Betânia, onde pernoitou. Então ele voltou. Ele tem a entrada triunfal, vai para o templo, faz as curas. No final do dia, Betânia era pertinho, voltou para Betânia para dormir lá em Betânia de novo. Tá? Só que agora você vai ver que ele vai ficar na casa de outra pessoa. Domingo para segunda, tá? Que na verdade vai dormir domingo à noite, que já seria segunda-feira. Tudo bem? Vamos caminhar aqui mais. Mateus, já vimos Marcos 11:11, que confirma que Jesus voltou para Betânia. Marcos 11:11. Então Marcos 11 registra a entrada triunfal. Verso 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então confirma que ele teve a entrada triunfal, teve as curas, brigou com os cambistas, a purificação do templo, e depois voltou para Betânia. E aí, irmãos, deixa eu ver aqui, ó, Lucas 19:45, que nós não lemos. Vamos ver o que ele fala aqui. Jesus na entrada triunfal, Lucas 19:28, e aí depois lá no verso 45, diz que ele então entrou no templo. Depois entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, minha casa será casa de oração, mas vós a transformar-se em covil de salteadores. Ótimo, então aqui nós temos mais uma situação. Então Jesus, 6 dias antes da festa de pães asmos, estava em Betânia. A multidão veio, voltou. No dia seguinte, que aí aponta, não seria sábado, porque o sábado ninguém faz nada, não dá para entrar na cidade e tal, seria domingo. Jesus vai, tem a entrada triunfal, cura no templo, purificação do templo. Como ficou tarde, voltou para pernoitar em Betânia. Tudo bem? Aí nós temos a noite, então, de segunda-feira, eles passam em Betânia, como nós vimos lá em Mateus 21:17. E aí, no dia seguinte, volta lá para Mateus 21. Voltou, então, para Betânia, dormiu em Betânia. Aí o verso 18 vai dizer assim, cedo de manhã, ou seja, no outro dia, ao voltar para a cidade, que cidade que ele está falando, que ele voltou? Jerusalém. Ele veio em Jerusalém, teve a entrada triunfal, curou, tarará, à noite foi dormir em Betânia. No outro dia cedo, voltou para a cidade, ou seja, voltou para Jerusalém. E aí nós vamos ter a situação da figueira sem fruto, que ele então chega lá, vai procurar fruto, não tem fruto. Isso aconteceu então no dia da segunda. No dia da segunda-feira.
Então, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Então, ele volta para Jerusalém. Acontece a maldição da figueira. E aí, Jesus vai para o templo. Verso 23. Tendo Jesus chegado aonde? Ao templo. Estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, anciãos, perguntaram com que autoridade fazia isso. Aí, depois ainda você tem o ensinamento de Jesus. E aí vai tudo isso aqui. Capítulo 21, 22, 23. E aí lá no verso 24, o capítulo 24 diz assim: tendo Jesus saído da onde? Do templo. Então, Mateus parte 21. Ó, 21, 23. Tendo chegado ao templo. Ele começa a ensinar, parará, papapá. Esse ensinamento vai até o final do capítulo 23. E aí o capítulo 24 começa. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram dele os seus discípulos para mostrar as construções do templo. E aí você tem mais ensinamentos, que é o sermão escatológico. Então veja, o sermão profético. Vamos dar uma olhada em Lucas para confirmar isso. Lucas 21. Seguindo a linha de raciocínio. 6 dias antes estava em Betânia, o povo veio, voltou, no outro dia, que isso aí apontaria para domingo, Jesus tem a entrada triunfal, volta a dormir em Betânia, passa a noite, no início da segunda-feira, em Betânia. Logo cedo volta para Jerusalém, tem a maldição da figura, vai para o templo e começa a ensinar. Lucas 21, inclusive diz que ele já estava no templo aqui, e estando Jesus a observar, viu ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também uma certa viúva pobre. Onde que ele estava? No templo. Verso 5. Falaram alguns a respeito do templo, como estava ornado, belas pedras e dádivas. E aí entra o sermão profético, que é registrado lá em Mateus 24, também é aqui em Lucas 21. Tudo bem? Então é a mesma situação, mesmo período histórico. Então, durante o dia da segunda, ele voltou para Jerusalém, amaldiçoou a figueira, foi no templo, saiu do templo, deu o sermão profético. Mateus 26. Volta lá para Mateus 26. Presta atenção agora. Então, nós estamos aqui 6 dias antes da Páscoa, se era pães asmos, refere-se dia 15, 6 dias antes, então é dia 9. Dia 9 ele estava em Betânia. Sábado é sábado semanal, ninguém faz nada. Domingo é a entrada triunfal dele. Aí na segunda, ele está ensinando no templo. Tudo bem? Aí diz aí o verso 26. Tendo Jesus acabado todos esses ensinos, capítulo 21, 22, 23, 24, 25, todos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui o quê? 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui em Mateus, essa Páscoa que Jesus refere-se é o dia de Páscoa, o dia 14, que foi o dia que ele morreu. Então, se dia 14 daqui a 2 dias é dia 14, nós estamos em que dia? No dia 12, que é a segunda-feira. Tá? Dia 9, sexta, sábado semanal, descanso. Domingo, a entrada triunfal em Jerusalém. Na segunda-feira, é quando ele diz para os discípulos: daqui 2 dias, eu vou morrer. Que é o dia 14. Porque nós sabemos que ele morreu no dia da Páscoa. Ele comeu a Páscoa, do dia 13 para o dia 14, que era a viração da noite, ele celebrou a Páscoa, e morreu durante o dia 14, que é o dia da Páscoa. Tudo bem até aqui? 2 dias. Depois, então, na noite do dia 13, nós estamos aqui em Mateus 26, vamos dar uma olhada em Mateus 26, 6. Então, ele ainda estava no templo, tendo acabado todos os ensinamentos, disse aos discípulos: daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Verso 6, do capítulo 26.
Ora, estando Jesus em... Opa, já voltou para Betânia. Porque até o verso 5, você está ainda dentro do contexto de Jerusalém. Porque ele estava saindo do templo, deu todo o ensinamento profético, e aí chega para o Senhor Jesus e fala, daqui a 2 dias eu vou morrer. E aí você vê o registro igual lá de Marcos, que os líderes judaicos queriam matar Jesus antes da festa de pães asmos, que era 7 dias. Quando eles falam, no verso 5, não durante a festa, não refere-se ao dia 14 da Páscoa, mas refere-se à preparação para a festa de pães asmos, que exigia tirar todo o fermento, e que eles iam celebrar 7 dias. Era durante esses 7 dias que eles não queriam matar Jesus. Então vamos lá, verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, e aí já não estava mais na casa de Lázaro, nem de Marta, nem de Maria, estava na casa de Simão, o leproso. E aí acontece de novo toda aquela situação dele ser ungido. Então nós vemos na noite do dia 13, que já é terça-feira, Jesus na casa de Simão. Ele é ungido, e aí acontece o pacto de traição com Judas, lá no verso 14 do capítulo 26. Achou aí? Então registra aqui que nesse dia 13, Judas já tinha feito o pacto de traição com os principais sacerdotes, os anciãos do povo que queriam matar Jesus. Tudo bem? Então, ótimo. Aí, no dia da terça-feira, ainda em Mateus, diz aqui o verso 17, que na verdade esse dia 17 refere-se ao dia 13, que era o dia que matava os cordeiros. Então, mas que aqui ele coloca, no primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então veja, era o dia de fazer o preparativo para comer a Páscoa. Não é o primeiro dia da festa de pães asmos de fato. Só que na tradição judaica eles consideravam, por isso que foi registrado isso. Mas refere-se ao dia da preparação da ceia da Páscoa. Esse dia tinha que ser que dia? Terça-feira, dia 13. Que é lá que nós estamos, na nossa sequência seria terça-feira. Tudo bem? Então, eles chamam de primeiro dia da festa de pães asmos, mas falam que vão fazer o preparativo para comer a Páscoa. Lá em Lucas 22, nós vimos que eles chamavam de pães asmos Páscoa e Páscoa pães asmos. Mas como era o dia do preparativo, então era o dia de matar o cordeiro. E nós sabemos que esse dia, então, tinha que ser o dia 13. Tudo bem? Então, nós temos aí os preparativos e tudo mais. Vamos ver aí, Marcos 14, 12. Comparando aí os evangelhos para ver se estamos no caminho certo. Marcos 14, 12. Marcos nos auxilia, ele diz assim, no primeiro dia da festa de pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram aos seus discípulos, onde vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? Então veja, ele considera o primeiro dia da festa de pães asmos o dia 13. Mas na verdade, pela perspectiva bíblica, o primeiro dia de pães asmos é dia 15, não dia 13. Dia 13 era o dia, como Marcos e Mateus deixam claro, era o dia de sacrificar o cordeiro pascal. Então o que eles fizeram no dia 13, que é terça-feira durante o dia? Foram lá, sacrificaram e começaram a preparar a Páscoa. Que aí é na virada do dia, você come a Páscoa durante a noite inteira, ou tanto da noite você conseguir comer o cordeiro, e aí no outro dia, ainda continua o dia 14, que é o dia de Páscoa. E aí é preparativo para a festa de pães asmos, que aí você tem que retirar todo o fermento, porque no dia na manhã do dia 15, não pode ter fermento nenhum na sua casa.
Estou sendo claro aqui, irmãos? Eu sei que é muita data, muita coisa, mas está caminhando? Então, ótimo. Então, irmãos, nós vemos que o dia que ele chama de primeiro dia da festa, na verdade é o dia da preparação do sacrifício do Cordeiro Pascal. Ele tem que ser dia 13, porque a lei determina isso. Volte lá para Mateus 26. Mateus 26, verso 20. Então nós estamos aqui. O verso 17 diz: no primeiro dia da festa de pães asmos vieram os discípulos preparar. Onde nós vamos preparar a Páscoa? No verso 20. Chegada a tarde, ou seja, na virada do dia 13 para o dia 14, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus. Aí ele fala a declaração da traição dele. E aí o verso 26 diz o quê? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. Então veja, chegada a tarde, então virando da terça já para o dia 14, eles vão comer a Páscoa. Jesus institui a ceia, e aí já no dia 14, porque já virou, é à noite, mas já é dia 14, ele come a Páscoa. E aí depois que ele comeu a Páscoa, verso 30, diz assim, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso no dia 14 de noite. Comeu a Páscoa, terminou de comer a Páscoa, foram lá para o Monte das Oliveiras. Aí Jesus chama os discípulos para orar, os discípulos dormem, 2, 3 vezes acontece isso. Jesus tem aquele sofrimento no Getsemane. Judas, que na noite anterior já tinha combinado a traição, aparece com os soldados, tudo na noite do dia 14. Prende Jesus, levam Jesus para ser interrogado pelos judeus. Os judeus fazem toda a falcatrua, condenam Jesus, mas eles não podem matar Jesus porque o Império Romano não permite. Começa o dia 14. Acabou a noite, começa o dia. Eles levam Jesus para Pilatos. Pilatos manda para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. Pilatos condena. E Jesus sai, então, para a via sacra, como o pessoal chama. O seu sofrimento. Né? É crucificado no meio do dia. E às 3 da tarde, o que acontece? Morre. Tudo isso é dia 14. Então vamos virar a página aqui. Vamos virar a página aqui e entrar no dia 14. Então, como eu disse, na noite é Páscoa, segundo Levítico, verso 23, verso 5. Na viração do dia 13 para o dia 14, você começa a celebrar a Páscoa. Começa a comer a noite inteira aquela Páscoa, o cordeiro, as ervas amargas e tudo mais. Então, o que eles fizeram na noite do dia 14? Que é uma quarta-feira, segundo a nossa ideia aqui, porque por conta daquela informação 6 dias antes da Páscoa, lá 1 de João que nós vimos lá. Estamos seguindo os indicativos. Quando Jesus fala, daqui 2 dias eu vou morrer. Então a gente está referendando o calendário com essas informações. Então na noite da Páscoa, que é o dia 14 já, eles celebram a ceia. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, canta o hino, vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Getsemane, tem o seu sofrimento, é preso, vai para o Sinédrio, tem a negação de Pedro, ainda na madrugada, o galo canta, Mateus 27 vai dizer lá que o galo cantou 3 vezes, lembra disso? Tudo isso é à noite do dia 14. Amanhece o dia, Mateus 27 diz, ou João 18 diz, levaram ele até Pilatos. O que mais que acontece segundo Lucas? Acontece o suicídio de Judas. Jesus é levado para Herodes. E aí volta para Pilatos. Aí você tem o sofrimento. Ele apanha, aquela coisa toda. Vai pelas ruas de Jerusalém até o Calvário. Aí João 19, 17 diz que ele foi crucificado. E ele morre nesse mesmo dia. Né? E aí Mateus 27 vai dizer que na viração, porque estava perto da viração do dia, ele foi
sepultado. Tudo no dia 14, que é o dia da Páscoa. Vamos ver aí Mateus 27, abra lá. Jesus então comeu a Páscoa, foi para Monte das Oliveiras, Getsêmani, os judeus prenderam. Capítulo 27. Ao romper o dia, que aí é a parte, dia 14 durante o dia, é Páscoa ainda, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Aí você tem o suicídio de Judas. Aí, segundo Lucas, Mateus não registra, mas Lucas, ele foi para Herodes, depois voltou para Pilatos. Verso 11 de Mateus 27. Jesus está diante de Pilatos de novo, é condenado. E aí depois vem a crucificação no final do capítulo, na verdade, no verso 33 do capítulo 27. E aí você tem os registros da hora que ele morreu, inclusive. Verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Pastor, que hora que é essa sexta, que hora que é a nona? Como que eles fazem? O dia começa na viração. Então, 6 horas da tarde, saiu do dia 13, começou o dia 14. Aí você conta 12 horas, começando das 6 às 7, primeira hora. Das 7 às 8, segunda. Das 8 às 9, terceira hora. E assim sucessivamente. Termina a noite, com 12 horas. Aí, 6 horas da manhã, ele começa a contar os dias, as horas do dia. Então, 7 horas, primeira hora, 8 horas, segunda, 9, terceira, 10, quarta, 11 horas, quinta, sexta hora, meio-dia. Então, do meio-dia, das 6 horas até as 9, 6. 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde. Do meio-dia às 3 da tarde, é a hora sexta até a hora nona, trevas sobre a terra. Às 3 da tarde, então, Jesus entrega o seu espírito, morre. Tudo bem? Então aí você tem a morte, verso 45. O véu se rasga, acontece terremotos, algumas pessoas saem do sepulcro, acontece a ressurreição. Aí você tem, cadê aqui? Verso 57. Caindo à tarde, ou seja, saindo do dia 14 para entrar no dia 15, chegando no final do dia 14, caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Então este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas, em frente à sepultura, Maria Madalena e outra. Verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Por que o dia depois da preparação? O que é esse dia da preparação? A Páscoa já foi. O dia de matar o cordeiro já foi. E preparação para o quê? Preparação da festa de pães asmos, a retirada do fermento. Dia da preparação aqui refere-se então ao dia de se retirar o fermento, ou seja, o primeiro dia da festa de pães asmos, que é considerado feriado, um sábado. Então, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Então ele pulou aqui o dia 15. Porque se é o dia depois da preparação, ele pulou o dia da primeiro dia de festa de pães asmos. Por quê? Porque é sábado grande, é um sábado anual. Ninguém podia fazer nada. Então, pensando aqui na nossa sequência. A Páscoa caiu no dia 14, que era uma quarta-feira. Dia 15 é o dia de feriado, primeiro dia da festa de pães asmos. Passou esse dia da preparação, nós estamos tratando do quê? Da sexta-feira. Que era um dia normal. E aí o que eles fizeram na sexta-feira?
No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes fariseus, dirigiram a Pilatos, dizendo, lembrando que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então veja, na sexta-feira, durante o dia, eles pedem para colocar guardas. Jesus já tinha morrido. No dia seguinte, que é depois do dia da preparação, então você tem que pular 2 dias, os judeus vão lá e pedem uma guarda especial para o sepulcro de Jesus. Tudo bem? Mas vamos caminhar aqui no nosso material aqui. Então, no dia 14, durante o dia, ele foi condenado, Judas se suicidou, ele tem a sua paixão, a sua crucificação, trevas do meio-dia às 3 da tarde, ele morre às 3 horas, e no final, né, na virada aí, Lucas 23, 54. Vamos ver o que esse texto diz. Lucas 23, 54. Aqui ele vai dizer assim, era o dia da preparação e começava o sábado. Só que nós vimos já em João que esse sábado era um sábado grande. Então não podia ser o sábado semanal. Mas no registro de Lucas é dito que seria um sábado, porque é um feriado. Então vamos seguir aqui. Dentro dessa linha, sobre o dia que é chamado de preparação, lá em João 19, 14 e verso 49, Lucas 23, 54, 56, João 18, 28, ele fala comer a Páscoa já tinha sido celebrada, já tinha comido. Era comer da festa dos pães asmos, os 7 dias que ele tinha que comer pão sem fermento. Então entendemos que era a preparação para o sábado anual, ou seja, o dia 15. Vamos ver esses textos. Abra lá, João 19, verso 14. Veja, o capítulo 19 fala que Pilatos, capítulo 19 diz aí, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Jesus já tinha comido a Páscoa aqui? Quando Pilatos mandou açoitá-lo? Já. Ele tinha comido a Páscoa na noite, foi preso, foi levado durante o dia, Pilatos mandou açoitá-lo. Só que João vai usar o seguinte, lá no verso 13 do 19. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar do chamado pavimento, no hebraico, Gabatá. E era para a seve pascal, cerca da hora sexta, perto já do meio-dia. E o pessoal pedia então para crucificar. Esse para a seve pascal, o pessoal entende que é preparação para a Páscoa. Mas o próprio texto de João já disse antes que Jesus tinha comido a Páscoa. Essa paraseve pascal refere-se à preparação, o dia da preparação do dia 15, que é que inicia a festa de pães asmos. Tá bom? Isso vai ficar um pouco mais claro. Veja aí no verso 49. Tá certo esse verso aqui? Acho que não. João 19. Não, tá errado esse verso aí. Vamos ver se é. Deve ser o 42, que é o último verso, né? Isso. João 19, 42. Ali, pois, por causa do quê? Da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Veja que também é a ideia da virada do dia 14 para o dia 15. Então o dia 15 era chamado de um dia da preparação, porque era o primeiro dia da festa de pães asmos, era festa solene, nenhuma obra servil faria, ou seja, era um sábado anual. Tá? Se você voltar um pouquinho no capítulo 18 de João, o verso 28,
A pergunta é, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha aí a confusão. Jesus já não tinha comido a Páscoa lá no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos? Já. Então, que Páscoa é essa que o judeu estava preocupado não se contaminar para comer a Páscoa? Mais uma vez, é a festa de pães asmos. É dessa festa que eles estavam preocupados. Era da festa de pães asmos, que aqui em João é chamado toda hora de Páscoa. Tudo bem? Porque é impossível o cara comer a Páscoa no capítulo 18, se já lá no 13 já tinha Jesus instituído a ceia, a Páscoa já tinha sido. Essa Páscoa, como Lucas nos ensina, depois tem que ser entendido como festa de pães asmos. Então isso nós estamos no dia 14, que na nossa sequência aqui semanal seria uma quarta-feira. Dia 15, então, é o sábado anual, segundo Levítico 23:7, Santa Convocação, nenhuma obra servil fareis, que João chama de sábado grande. Não é o sábado semanal, é o sábado anual. Dentro dessa linha de raciocínio, então, Jesus morreu na quarta-feira. Na quinta-feira foi o sábado anual, ninguém fez nada. Aqui, irmãos, ele foi sepultado na viração do dia. Então, dia 15 é pães asmos, né? Segundo Levítico 23, verso 6. E, como Jesus foi sepultado na viração do dia 14 para o dia 15, nós sabemos que foi dia 14 e dia 15. A discussão é se o dia 14 de fato é quarta-feira ou não, né? Pela sequência, 6 dias antes da Páscoa, 2 dias antes, 2 dias depois você ser crucificado, aponta para que seja. Então o dia 15 tem que ser contado como o primeiro dia e a primeira noite no ventre da terra. Que ele foi sepultado no finalzinho do dia 14, então você tem a noite do dia 15, primeira noite, e o dia do dia 15, primeiro dia. E isso seria, então, quinta-feira, primeiro dia no ventre da terra, segundo Mateus 12:40. Depois, a sexta-feira, é um dia normal. Vamos lá para Mateus 27:62. Ele já está falando do dia depois do dia 15. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, o dia da preparação é dia 15. Então, no dia depois da preparação, sexta-feira que nós estamos falando, os fariseus vão até Pilatos pedir para colocar guarda lá. Tudo bem? Então, isso seria na sexta-feira. Um pouquinho antes, deixa eu ver aqui. Aí depois, no capítulo 28, você vai ver que ele já está falando do findar do sábado. Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra foram ao sepulcro. A ideia, confrontando com o verso 62 de Mateus 27, é que Jesus foi enterrado, ia começar o dia da preparação. Dia da preparação ninguém faz nada, porque era um sábado anual. No dia depois do dia da preparação, os judeus vão lá falar com Pilatos. E aí o capítulo 28 já começa a dizer que no findar do sábado, ou seja, já pulou mais um dia, que aí tratando do sábado semanal, né? Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram até o sepulcro. Elas não poderiam ter ido no dia da preparação, porque o judeu só foi depois do dia da preparação pedir a guarda. Esse sábado, então, é outro sábado. É mais um dia para frente, dentro dessa sequência do calendário. Mas vamos tentar deixar isso mais claro. Então, dia 15
né? É o primeiro dia de pães asmos. Dia 16, segundo Mateus aqui, é o dia depois do dia da preparação. Ou seja, sexta-feira, que também é preparação, mas agora para o sábado semanal. Isso à noite. Durante o dia dessa sexta-feira, você tem o pedido de escolta militar no sepulcro. E aí Marcos 16 é importante agora. Vai lá para Marcos 16. Confronte aí o Mateus 28 com Marcos 16 agora. Diz assim Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, o que elas fizeram? Compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Vamos pensar aqui junto. Se o sábado que eles estão falando é o primeiro dia, é o sábado semanal, o que aconteceu? Vamos pensar na forma tradicional. Jesus morreu na sexta-feira. O outro dia era a preparação. Tudo bem? Sim ou não? Tá. Então, pensando na visão tradicional. Jesus morreu na sexta. No outro dia, então, era o dia da preparação, ninguém faz nada. Depois do dia da preparação, ou seja, seria no domingo, os judeus pediram a escolta. Mas a Bíblia diz que já no domingo, o que aconteceu no domingo? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E muito cedo, no primeiro dia da semana. Ele diz que a ressurreição foi no domingo. Então veja, dentro da visão tradicional, se Jesus morreu na sexta, não tem tempo nem para pedir a escolta. E o problema é que é dito aqui que ainda passou o sábado, que era esse sábado grande, as mulheres foram comprar aromas para preparar as coisas para embalsamá-lo. Que sábado que foi esse? Se no outro dia é domingo, e se no domingo cedo elas foram lá já embalsamar? Pode ser o sábado semanal? Cabe aqui o sábado semanal? Vamos imaginar na visão tradicional. Jesus morreu na sexta. Aí é sábado. Sábado ninguém pode fazer nada. Passado o sábado, ela sai para comprar. Então aí ela teria que comprar isso que dia? Domingo. Mas domingo de manhã ela já foi lá e Jesus já está. Ela comprou que hora? Veja, esse sábado não pode ser o sábado semanal. E aí a gente volta para as datas que os evangelhos nos apontam. 6 dias antes da Pães Asmos, daqui 2 dias eu vou morrer, depois da entrada triunfal, que aí caiu no domingo, que aponta para a quarta-feira. Aí então Jesus morre na quarta-feira, é enterrado, né, sepultado. Enterrado não, porque foi na gruta lá. Então é sepultado no dia 14 para o dia 15. Dia 15 é sábado, ninguém faz nada. Passado o sábado, que é o dia depois do dia da preparação, enquanto os judeus, que é a sexta-feira, judeus vão lá pedir a escolta, as mulheres foram comprar os aromas. Preparam as coisas na sexta-feira, porque sexta-feira é dia normal. Vem o sábado semanal, aí ninguém faz nada. E aí, justamente no primeiro dia da semana, bem cedo, o que elas fazem? Já com os preparativos que comprou na sexta-feira, né? Elas vão embalsamá-lo no domingo cedo, chega lá, Jesus já está ressuscitado. Então vamos tentar referendar isso mais ainda. Então na sexta-feira, os judeus pedem escolta e as mulheres vão comprar os aromas para embalsamar Jesus. Veja Lucas 23. Lucas 23, 54. O sepultamento de Jesus, né? Começa aí no 50. Então é aquela mesma história de José de Arimateia. Sepultaram Jesus na viração do dia. Era o dia da preparação.
verso 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Ok? Como que elas fizeram isso? No final do dia 14 para o dia 15, Jesus está sendo sepultado, não tem como comprar. No sábado, segundo aí o registro, elas descansaram segundo o mandamento. Lá por Marcos, nós vimos que aí passado o sábado, que elas descansaram segundo o mandamento, elas foram comprar então os aromas. Vem outro sábado, só que agora o sábado semanal. E aí o verso 24 diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Quando que elas prepararam esse aroma? Se for da sexta para o sábado, não dá tempo. Porque o texto diz que elas tiveram que comprar isso. Né? Se fosse da sexta para o sábado, não dá tempo. E aí no domingo, também não dá tempo. Então qual que é a ideia? Jesus morre numa quarta-feira, é sepultado na viração da quarta para a quinta, que é o primeiro dia de festas de pães asmos, sábado grande, ninguém pode fazer nada. Eles cumprem o sábado anual. Vem o dia depois do dia da preparação, que é a sexta-feira. Os judeus pedem a escolta, as mulheres saem para comprar. Vem o sábado semanal. Elas guardam conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, no domingo, elas vão até o sepulcro. Então, seguindo essa lógica que os 4 evangelhos nos apresentam, e as datas que foram dadas pelo próprio evangelho, é impossível Jesus ter morrido na sexta-feira, porque não daria tempo dos judeus pedirem escolta, não daria tempo das mulheres comprarem e preparar os aromas, para que no domingo, de fato, tivesse acontecido a ressurreição de Jesus como aconteceu. Então, seguindo lá, os 6 dias antes da festa, e entendemos que essa festa refere-se ao primeiro dia de pães asmos. Quando Jesus diz, na segunda-feira, depois de ter entrado no domingo, a entrada triunfal de Jesus, ele chega e fala, daqui 2 dias eu vou morrer. Aponta para quarta-feira, o dia 14, primeiro mês, que era o dia de Páscoa, onde ele celebra a Páscoa à noite e morre durante o dia 14. É sepultado, dia 15 ninguém faz nada, dia 16 compra os aromas. Os judeus pedem a escolta. Ao sábado, conforme é dito aqui em Lucas, descansar o segundo mandamento, e no domingo foram lá aplicar os aromas, mas Jesus já tinha ressuscitado. Então vamos lá. O primeiro dia é o dia 15. O segundo dia é a sexta-feira. Tanto noite quanto dia. Durante o dia, então, elas saíram e foram comprar os aromas. O sábado, dia 17, né? Que acontece? É o terceiro dia, que ninguém faz nada, porque é o sábado que eles têm que descansar segundo o mandamento. Então, nesse dia aqui, segundo Lucas 23, 50 e... Na verdade é 56, eu pus 57 aí, mas é 56. Lucas 56 é o sábado semanal, que eles tinham que descansar segundo o mandamento. Então não fazem nada. Então você tem, na quinta-feira, noite e dia, o primeiro dia então no ventre, e a primeira noite no ventre. Sexta-feira, noite e dia, segundo dia, ou segunda noite no ventre. E o sábado semanal, noite e dia, terceiro dia e terceira noite no ventre da terra. Aí o domingo seria já o quarto dia, que segundo Levítico 23, verso 12, é a celebração da festa das primícias, que a gente ainda vai estudar. E segundo os registros, Jesus então ressuscita no início do primeiro dia. Só que na cabeça do judeu, ou na visão do calendário judaico, quando que começa o domingo? Na virada do dia, do sábado. No nosso calendário, é o sábado à noite. Já é o primeiro dia. Porque se Jesus ainda ficasse
todo esse sábado para ressuscitar no domingo cedinho, as mulheres foram lá de alta madrugada, foram lá quase no começo da manhã. Mas quando chegou lá, Jesus já tinha ressuscitado. Então, pela visão bíblica, Jesus ressuscitou no início do primeiro dia da semana. Que para o nosso calendário significa que Jesus ressuscitou quando? Para nós, o sábado à noite. Que já é o início do domingo para eles, o primeiro dia da semana. Por isso que quando elas chegam lá na madrugada, ou quase amanhecendo, o primeiro dia, Jesus já estava com o lençol dobrado, meu amigo. Nem estava mais lá. Os anjos que apareceram. Aí ele aparece depois para ela, já ressuscitado, lençolzinho dobrado e tudo mais. Então, o primeiro dia da semana nós sabemos que é domingo. Foi o dia que ele ressuscitou. Só que ele começa no início. E para nós, então, o primeiro dia da semana, que seria domingo, para o judeu começa na virada do sábado para o anoitecer daquilo que a gente chama da noite de sábado, que na verdade é já início do primeiro dia da semana. Então o que acontece aí? Segundo Mateus 28:1, no findar e ao entrar. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 28. Mateus capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, elas já foram ver o sepulcro. Alguns, Mateus já entende que elas foram tal. Depois você vai ver os outros evangelhos falando, não, alta madrugada e logo cedo. A ideia é que na cabeça do judeu, a virada do sábado para o domingo, no findar do sábado e o entrar do primeiro dia da semana, foi o momento que Jesus ressuscitou. Porque já deu 3 dias e 3 noites. Tá? Mesmo que elas vão, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, ou na madrugada ou no início da manhã, Jesus se ressuscita no início do primeiro dia da semana. E o início do primeiro dia da semana já é na virada do sábado para a gente, né? Ou a noite de sábado. Segundo Lucas, vai dizer que elas foram lá em alta madrugada. João vai dizer que elas foram na madrugada, João 20, verso 1. E Marcos vai dizer que elas foram no primeiro dia muito cedo. Mas Mateus dá indício de que, então, apesar de dar a ideia de que elas foram ver o sepulcro ainda na noite, mas é muito improvável que elas tenham ido, ainda mais mulheres sozinhas andando de noite lá, né? Mas que foi nessa virada, no findar do sábado e no entrar do primeiro dia. Então aí confirma o fato de que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E aí quando vem a manhã, né, o dia propriamente, então Jesus aparece ressuscitado para Maria Madalena, depois os discípulos, e aos discípulos de um modo mais específico, e aí nós sabemos que ele passa 40 dias aparecendo, ressuscitado, conforme Paulo registra, né? Para os apóstolos, para Tiago e para mais de 500 pessoas que até o registro de 1 Coríntios estavam vivos naquela época. Tá? Então, a ressurreição acontece aí nessa virada. Para resumir, irmãos, e caminhar para a conclusão, então você tem aí mais um slidezinho aí. Eu tenho aqui a fonte dele embaixo aí, ó. Pus aí, tá na Crença e Doutrinas, Crucificados. Isso aí você acha fácil na internet, mas de certa forma, eu até modifiquei algumas frases, mas que é aquilo que nós apresentamos aqui. Então a ideia da cronologia bíblica da crucificação e ressurreição é que Jesus morreu então numa quarta-feira. E se ele morreu na quarta-feira, que foi o dia 14 de Nissan, ou dia da Páscoa, como a Bíblia diz, seguindo lá a datação que o próprio Evangelho diz, então ele cumpriu a promessa do sinal de Jonas. Ele ficou 3 noites e 3 dias no ventre da terra. E por isso ele prova ser o Messias. Então aí nesse último slide aí, cronologia bíblica da crucificação e ressurreição de Jesus, você vai ter escrito aquilo que de certa forma eu fui provando para você na nossa planilha aqui do calendário. Tá? Concluindo, irmãos, ficou claro aí que Jesus não morreu na sexta,
É impossível Jesus ter morrido numa sexta? Ficou claro pelo Evangelho, pelo próprio registro deles? Então Jesus morreu, na verdade, numa quarta-feira, tá bom? E ressuscitou no domingo, como a Bíblia diz. Concluindo, então, a festa de pães asmos, nós vemos, irmãos, que Jesus, o pão da vida, sem fermento e sem nunca vir a corrupção, nos livrou para que a nossa vida também seja vivida de um modo santo. Esse é o objetivo da festa de pães asmos. Como você vai encontrar lá em 2 Coríntios, você vai encontrar em Atos, em 2 Coríntios em especial, né, para que vivamos, comamos os asmos da sinceridade, da verdade, e deixemos o fermento da maldade, da malícia. Lembra que nós já estudamos isso? Então a festa de pães asmos aponta para a necessidade dos cristãos em viver uma vida santa. Retirar a maldade e a malícia e se alimentar das coisas boas, da verdade, que Paulo chama atenção lá. A ideia é que Jesus retirou o peso do pecado, a condenação do pecado. Da mesma forma que a festa de pães asmos retirava o fermento, e nós vimos que o fermento simbolizava tudo aquilo que não prestava. Quando Jesus morre na Páscoa, é sepultado em pães asmos e passa ali 3 dias e 3 noites no ventre da terra, aponta para essa retirada da condenação sobre nós. Então nós somos chamados a fazer morrer a nossa natureza carnal, uma vez que morremos com Cristo para o mundo e para o pecado. A festa de pães asmos nos ensina que fomos libertados para uma vida santa. Eu posso dizer não ao pecado, eu posso retirar esse fermento da minha vida, porque Cristo, mesmo sem pecado nenhum, pagou pelos meus pecados e me tirou a condenação do pecado, cumprindo a promessa de Mateus, né? De que ele ficaria 3 noites e 3 dias no ventre da terra. Então ele de fato é o Salvador, de fato é o Messias, de fato é o nosso Redentor. A festa de pães asmos, e entender essa cronologia da crucificação e ressurreição, é essencial para o cumprimento da profecia de Jonas. Porque se a gente continuar mantendo a tradição, aquela visão tradicional que recebemos do catolicismo, de que Jesus morreu numa sexta-feira, porque estava começando o sábado, sem entender que o sábado que a Bíblia registra não é o sábado semanal, mas o sábado anual, que refere ao primeiro dia da festa de pães asmos, a gente acaba dizendo que Jesus então não é o Messias, porque ele não cumpriu a profecia que faria dele o verdadeiro ungido, ou o verdadeiro Salvador. Então, quebremos esse paradigma da tradição, né? E aí, mais uma vez, eu reforço. Nós, como cristãos, nós não comemoramos a Páscoa. Como também não comemoramos festas de pães asmos. Como não comemoramos as primícias. Nós comemoramos a ressurreição de Jesus, que aconteceu no primeiro dia da semana, durante o período histórico, né, da festa dos pães asmos. Ou seja, num domingo, depois de Jesus ter passado 3 dias e 3 noites no ventre da terra, para comprovar que ele era o Messias e por isso nos garantir aí a libertação da condenação do pecado. Amém? Dúvidas? Algum texto que não ficou muito encaixado? Agora, não despreza a dificuldade, irmãos, porque João usa de uma forma o termo Páscoa e asmos, Marcos usa de outro jeito, Mateus de outro jeito, Lucas de outro jeito. Então, é preciso um esforço de você confrontar os textos e fazer as contas conforme Jesus vai apresentando. 6 dias antes da Páscoa. Daqui 2 dias eu vou morrer. E fazer as conexões o dia que Jesus entra e o dia que Jesus sai de Jerusalém. Quando ele entra e quando ele vem para Betânia. Os dias que ele faz esse movimento. O que significa dia da preparação. A preparação do sábado semanal, a preparação do sábado anual. O fato delas terem saído para comprar depois do sábado. Não tem nenhum dia entre o sábado semanal e o domingo para elas saírem para comprar. Então tudo isso determina que a visão tradicional está errada e precisa ser rejeitada. E através da tradição da festa judaica, nós compreendemos razoavelmente, biblicamente,
que Jesus então morre numa quarta-feira e ressuscita no domingo, como a Bíblia nos ensina. Júlia. Toda véspera de feriado, seja anual, seja semanal, é chamado de dia da preparação. Tanto para só que às vezes um evangelho refere-se ao dia da preparação para um sábado anual, o outro evangelho trata desse dia da preparação para o sábado semanal. Quando Lucas fala que elas guardaram o sábado porque era mandamento, está referindo provavelmente ao semanal. Né? Porque era aquele que exigia, a lei exigia tanto a lei moral quanto a lei cerimonial exigia que todo sábado tinha que ser guardado. O anual era a festa cerimonial, então provavelmente ele não tratou com esse mesmo peso. Só João que vai dar esse peso quando diz que aquele sábado que estava para começar era um sábado grande. Esse fato de falar que era um sábado grande é que faz toda a diferença quando a gente conhece o contexto do sábado anual, ou sábado cerimonial. Tá bom? Que bom, que a gente possa crer que Jesus de fato é o Messias, como nós cremos, e agora, com comprovação bíblica, que ele cumpriu rigorosamente 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como ele havia dito que faria. Ok?